Fala galera, tudo beleza? Tô de volta aqui, professor William Dornella, para a gente continuar falando dessa temática da gestão democrática. Nos blocos anteriores nós falamos aí dos conceitos da gestão democrática, algumas palavrinhas-chave. Eu trouxe para vocês aí a ideia do que Libânio fala, não só sobre a gestão democrática, mas também sobre os outros modelos de gestão, não é verdade? Entendendo aí que todos eles vão então estabelecer aí dentro desse percurso histórico e vão favorecer e vão fortalecer a ideia de democracia que a gente tem, ou seja, a participação efetiva dentro desse processo. Falamos dos conceitos, eu trouxe para vocês algumas características, e aí eu falei que a gestão democrática é essencial, eu ter o pluralismo, a transparência, a autonomia, a participação, e não é qualquer participação, tem que ser uma participação efetiva. Nós falamos dos ganhos da gestão democrática. Por que hoje eu faço gestão democrática e não tenho mais a gestão autocrática? Porque esse modelo de gestão é o modelo mais adequado para o processo de educação emancipatório que a gente tem hoje, primado pela tomada de decisão a partir dessas concepções. Então, fiquem espertos sobre cada uma dessas vertentes para que a gente possa entender a gestão democrática sendo efetiva e sendo ativa dentro de cada uma dessas decisões. Nós falamos aí da Constituição Federal, que a Constituição Federal ela estabelece a gestão democrática como um princípio. Ela fala que escola pública, vai ter gestão democrática. A LDB, ela também ratifica isso. Ela diz que a gestão democrática vai acontecer e ela diz que é de acordo com a legislação de cada sistema de ensino. Isso implica dizer que cada sistema de ensino tem lá o seu processo de gestão democrática. E esse processo de gestão democrática deve ser respeitado, deve ser propagado dentro dessas ideias. Tem mais uma coisa quando a gente fala de gestão democrática, que é quando a gente vem pensar, que é quando a gente vem propagar, é quando a gente vem fortalecer essas concepções pautadas e pensadas, sobretudo aí dentro de mais uma vertente, que é quando a gente vem propagar as diretrizes curriculares nacionais. É só você pensar o seguinte, até na época da ditadura no nosso país, nós vimos uma gestão mais autoritária, tecnicista, né? Marcada ali pela eficiência. Então, sobre o liberalismo, era assim que acontecia. A partir de 88, com a redemocratização, a sociedade, então, ela conquista esse direito de participar, que é o direito da gestão democrática, e, por meio disso, então, a gente precisa propagar essas ideias e referendar essas ações primadas por uma participação efetiva, real, equitativa, inclusiva e que busca então essa qualidade durante todo o processo. Falamos disso na Constituição, falamos disso na LDB. Agora a gente precisa entender o que as DCNs falam sobre a gestão democrática. A principal dica é você lembrar que as DCNs, dá uma olhada aí, ó, o grande objetivo delas é exatamente isso aqui, ó. Buscar uma escola de qualidade social. O objetivo das DCNs é exatamente isso aqui, buscar uma escola de qualidade social. E professor, o que é essa escola de qualidade social? A primeira coisa é você lembrar que essa escola de qualidade social, ela é uma conquista coletiva. Isso mesmo, ela é uma conquista de todos. Não há como eu falar assim, eu quero uma escola de qualidade social e eu acreditar que nessa escola de qualidade social todo mundo aí tá propagado e todo mundo tá buscando ali as mesmas ações. Não, a escola de qualidade social é uma escola primada e pautada pela gestão democrática. Logo, não há que se falar aí de que não vai existir a participação ativa e efetiva dentro desse processo. A gestão democrática, além disso, é importante a gente lembrar também que para as DCNs, elas são um dos elementos que vão auxiliar na operacionalização dessa escola. Ou seja, para eu poder ter uma escola de qualidade social, uma escola que todo mundo participe, uma escola que a gente busca qualidade efetiva, eu preciso desse instrumento, eu preciso dessa ferramenta que é a gestão democrática. Se eu, William, enquanto diretor, tiver decisões autocráticas, eu não consigo uma escola de qualidade social, porque a qualidade social é uma conquista coletiva. Eu preciso engajar, eu preciso fazer com que mais e mais e mais pessoas participem ativamente dentro dessa proposta. Dá uma olhada na tela aí, olha só. As bases que dão sustentação ao Projeto Nacional de Educação operacionalizam o poder público, a família, a sociedade e a escola pela garantia de todos os educandos em um ensino ministrado de acordo com alguns princípios. Então quer dizer que as DCNs trazem como princípio também? Também. Gente, então guarda essa dica aí, ó. 3 documentos
trazem a gestão democrática como princípio? A Constituição Federal, a LDB e também as DCNs. Até porque um dos objetivos das DCNs é justamente sistematizar os princípios e as diretrizes da Constituição e da LDB. A gestão democrática ela vai acontecer no ensino público, que é o que a LDB fala e as DCNs vão ratificar, na forma da legislação e das normas dos respectivos sistemas de ensino. É isso que ele vem falar sobre a gestão democrática. Ele está dizendo, então, que escola pública vai ter que ter esse modelo democrático. Professor, e como ele vai acontecer efetivamente? Aí é uma autonomia do sistema de ensino. É o próprio sistema de ensino quem vai trazer para a gente as regras para estabelecer para a gente como isso efetivamente vai acontecer. Além disso, a gestão democrática ela vai estar expressa também no artigo 54 e no artigo 55, quando a gente vem pontuar e quando a gente vem versar sobre cada uma dessas ideias. Dá uma olhada aí no artigo 54, quando a gente vem falar da gestão democrática. Primeira coisa, gestão democrática é obrigatória, beleza? A gestão democrática é obrigatória na escola pública, beleza? Ela é obrigatória na escola pública e ela é prevista em geral para todas as instituições de ensino, o que implica as decisões coletivas que pressupõem a participação da comunidade escolar na gestão da escola e na observância, tanto dos princípios quanto nas finalidades da educação. É assim que a gente vem pensar sobre esse modelo de gestão democrática. As DCNs, elas estabelecem, então, que ela é obrigatória no sistema público, para que a gente possa, então, primar por essas decisões pautadas pela coletividade. A gestão democrática, então, ela vai estar associada tanto aos princípios quanto às finalidades da educação. Ou seja, ela vem propagar o sentido da educação dentro dessa coletividade ao qual a gente não pode abrir mão. Olha o que mais nós temos aí, ó. Nesse exercício de gestão democrática, a gente deve se empenhar para que a gente possa constituir um espaço de diferenças e pluralidade. Lembra, gestão democrática tem a ver com a heterogeneidade dentro desse processo, beleza? Inscrita na diversidade e também na inclusão. Nós até falamos aí que gestão democrática é inclusão do processo, tornando possível por meio das relações intersubjetivas, cuja meta, qual que é? É fundamentar um princípio educativo emancipador. E emancipador, nós já falamos aí, que está ligado à autonomia. Autonomia significa o quê, professor? Significa liberdade. Liberdade de aprender, de ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e também o saber. A propagação, quando a gente vem falar da gestão democrática, ela é primada e ela é pautada por meio dessa vertente, então, possibilitada aí pela participação efetiva. Aqui, as DCNs, elas estabelecem para a gente, então, várias palavras que vêm fundamentar o sentido da gestão democrática, causando aí o pertencimento, o engajamento, e aí vão algumas coisas que são importantes você lembrar para a hora da sua prova. Primeiro, a gestão democrática ela é obrigatória no ensino público, que é o que ele coloca aqui. Segundo, gestão democrática está associada às decisões coletivas e não às decisões individuais. Decisões coletivas e responsabilidades individuais. A gestão democrática ela quer criar um espaço de pluralidade, ou seja, não há o que se falar de homogeneidade das ações, mas sim o pluralismo das ideias e das concepções pedagógicas. A ideia é a gente buscar uma escola pautada pela emancipação, que não quer formar um indivíduo acrítico ou não reflexivo, mas sim um indivíduo que entenda qual é o seu papel dentro da sociedade. E por fim, a palavra liberdade, trazendo a ideia então que as escolas elas vão se organizar como melhor se adequam ali para aquela comunidade. Todas essas palavras elas pautam e referendam aí para a gente o sentido de gestão democrática dentro desse processo, beleza? Olha como as DCNs elas vão esmiuçar um pouco melhor isso aí, porque elas consideram a gestão democrática como um elemento ao qual deve operacionalizar essas ações. Como eu disse para vocês, a gestão democrática ela é vista então como um instrumento de horizontalização das relações. Não é verticalidade, mas sim de horizontalização. Por quê? Porque o poder ele é descentralizado, beleza? O poder ele é descentralizado. Eu falo de descentralização das relações. Na vivência, na convivência,
aí colegiada, superando o autoritarismo. Eu não quero autoritarismo de forma alguma. Muito pelo contrário. Lembra que a gente falou? Eu quero a autoridade, mas o autoritarismo não. Por isso que eu vou superar. Eu vou superar algo que é ruim. No planejamento, na concepção, na organização curricular. Para buscando aí o educando, essa conquista da cidadania plena e o fortalecimento de uma ação conjunta, todos juntos ali, para que a gente possa criar e recriar o trabalho da escola. Mediante o quê, professor? Primeiro, mediante a compreensão da globalidade da pessoa. Eu vou entender o indivíduo como um ser completo, dentro da sua integralidade, enquanto ser que aprende, que sonha, que ousa e que busca uma convivência social libertadora fundamentada na ética cidadã. Gente, olha como a gestão democrática ela é pensada não só no campo da gente tomar as decisões, mas no tipo de cidadão que eu estou formando. Um cidadão que crê, que sonha, que acredita, que possibilita e que fortalece cada uma dessas ações. Essa é a convivência social dentro dessas ideias. Olha o que mais nós temos aí, ó. A superação dos processos de quê, professor? Dos processos burocráticos. Isso mesmo. Eu quero superar esses processos burocráticos e agora eu vou torná-los democráticos, assumindo aí a pertinência e a relevância, os planos pedagógicos, os objetivos da instituição, as atividades da avaliação contínua. A ideia é justamente a gente propagar cada uma dessas vertentes para que a gente possa estabelecer então um sentido prático, real, em que a gente deve então referendar e, na verdade, fundamentar essas ações pedagógicas dentro de cada uma dessas vivências. Olha o que mais nós temos aí, ó. Eu preciso pensar também na prática. Na prática do quê, professor? Na prática dos sujeitos constitutivos da nossa comunidade educacional. É isso mesmo. A prática ela deve ser propagada por meio dessas ideias. Eu preciso pensar na construção das relações interpessoais, solidárias. Gestão democrática implica relacionamento humano, para que a gente possa conhecer melhor os seus pares, envolvendo aí os colegas de trabalho, os estudantes, envolvendo aí também a família. Aqui, quando eu venho propagar essa ideia, eu estou pensando sobre essa vertente ligada à participação. Gente, só vai existir participação se existir, então, respeito, se existir coletividade dentro dessas ideias. O que mais, professor? É quando a gente pensa assim, ó, a instauração do quê? A instauração de relações entre os estudantes, proporcionando-lhes espaço de convivência e situações de aprendizagem, por meio, que é o que ele fala aí pra gente, por meio das que aprendam a compreender e a se organizar em equipes de estudo e de práticas esportivas, artísticas e também políticas. A ideia é justamente a gente propagar essas perspectivas e propagar esses ideais por meio aí da participação efetiva dentro dessa convivência. E, além disso, uma presença articuladora e mobilizadora do gestor, buscando aí aquela qualidade social que a gente tanto falou. A gestão democrática ela só faz sentido se eu tenho um objetivo comum. E esse objetivo comum, já expresso nas DCMs, é a qualidade social. Bom, qualidade social, gente, é ofertar uma educação de qualidade para todos. É uma escola que garante acesso, permanência, inclusão e sucesso escolar. Ou seja, o indivíduo ele tem acesso, tem lá a sua vaga, mas ele está fazendo parte do sistema. Olha a inclusão. Ele permanecer dentro do processo. E também, quando a gente vem falar do sucesso, né? O sucesso envolvido, imbuído aí, por meio dessas relações ativas e pertencentes dentro de cada uma dessas características. E isso é o nosso modelo de gestão democrática. Mas, além disso, é preciso a gente propagar o sentido da gestão democrática também em mais um documento, o Plano Nacional de Educação. Porque tudo que eu falei aqui para vocês até agora é muito recente, não é? Você vai falar assim, 88, né? Nossa, professor, 88 já tem tempo, né? 88 eu não tinha nem nascido. Mas, se a gente for considerar um percurso histórico, isso é recente. A gestão democrática, em alguns autores até falam isso, que a gente está engateando ali ainda na gestão democrática. Existem algumas pesquisas que vão comparar a gestão democrática ao longo do mundo para saber onde a população ela realmente tem voz, onde ela realmente tem vez e onde a gente está engateando. E às vezes a gente acha que a gente é muito democrático e tal, mas se a gente for comparar com o que deveria ser, a gente ainda precisa caminhar bastante, né? Por isso, o Plano Nacional de Educação ele estabelece
como uma das diretrizes e como uma das metas o acontecimento mesmo, o fortalecimento dessa gestão democrática. Por que, professor, que ele estabelece aí pra gente enquanto diretriz, enquanto meta a gestão democrática? Para que ela possa efetivamente acontecer dentro desse processo. Não é possível que em canto nenhum do nosso país, que algum município ou que algum estado ainda esteja fazendo gestão autocrática ao pé da letra. Não! Já é para a gente estar superando aqueles processos decisórios individuais e esteja já aí inserindo a gestão democrática. É isso que a gente espera. Por isso, o Plano Nacional de Educação, que é esse planejamento estratégico, eu olho para a educação como ela deve ser, esse planejamento estratégico, ele estabelece isso aqui para a gente. Olha só, enquanto diretriz. Primeiro delas, a promoção do princípio da gestão democrática da educação pública. Gestão democrática tem que acontecer na escola pública. De que forma, professor? Obrigatória. Ó, obrigatória. Gestão democrática, ela é obrigatória, ela tem que acontecer. O que mais, professor? É quando a gente pensa aí sobre mais uma vertente, que é quando a gente vem propagar agora mais uma característica. É quando a gente fala da meta 19. Ele fala que a gente tem que assegurar, num prazo de 2 anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, ela deve ser associada a critérios técnicos de mérito, e também, quando ele coloca aí para a gente mais uma vertente, quando ele coloca aí para a gente a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. O que é isso? Gente, no planejamento educacional brasileiro, no PNE, que é o nosso maior normativo para planejamento e para organização, a gente estabelece como meta, ó, faz parte de uma das metas, fazer com que num prazo de 2 anos, isso começando a contar em 2014, tá? Então 2015 até 2016, todos os municípios, os estados, o Distrito Federal e a própria União já deveria ter o seu normativo próprio estabelecido ali sobre a gestão democrática, para que a gente pudesse assegurar esses mecanismos, então, de participação efetiva e também real dentro desses processos decisórios. A concepção e a ideia é fortalecer e é entender a gestão democrática dentro de cada uma dessas vertentes, para que assim a gente pudesse, então, assegurar uma participação real e também efetiva. Gente, e aqui o mais legal quando ele fala, né, é que tem que ter critérios técnicos de mérito e também de consulta pública. Ou seja, não basta só a comunidade escolher qualquer um se você não tem critérios técnicos de mérito. Não, tem que ter merecimento, tem que ter currículo, tem que ter competência técnica para estar ali, mas também tem que ouvir a voz da comunidade, tem que ser escolhido pela comunidade, deve haver ali uma consulta de alguma forma. Em nenhum momento ele falou que é eleição. Ele falou de consulta, que vai existir em algum momento uma consulta, vai existir em algum momento a participação. Mas em nenhum momento ele falou de uma perspectiva pontual aí de eleição. Gente, de acordo com o último relatório do Plano Nacional de Educação, 85% do nosso país, 85% das unidades federadas, já tem algum modelo desenhado de gestão democrática. Nem todos 100% plenamente ali um modelo de participação efetiva, mas já desenham a participação da comunidade de alguma forma, o que já é um avanço, né? Mas o Plano Nacional de Educação, ele quer regularizar isso aí para que todos os entes federados, então, eles estabeleçam, então, critérios técnicos de mérito e também de consulta pública, para que a comunidade ela possa participar efetivamente desses processos decisórios ali por meio da gestão democrática. Entenda uma coisa, então, ó, a Constituição já tinha falado que o modelo é de gestão democrática. Mas aqui, o Plano Nacional de Educação, ele quer efetivar, ele quer falar, você não fez ainda não? Bora! Você tem um prazo de 2 anos para que isso possa acontecer. Isso é tão sério que o PNE, ele coloca pra gente, sabe o quê? O Plano Nacional de Educação, ele coloca pra gente que a gestão, que a União, existem alguns recursos que a União, ela vai dar prioridade na hora de repassar. A prioridade da União vai ser, sabe o quê? Na hora desse repasse, vai ser repassar esses recursos para aquelas unidades federadas que já tem uma lei de gestão democrática aprovada. Então imagina, você trabalha lá você é daquele município, você é prefeito de um município, e você está precisando de recurso para a educação. Você fala, eu vou aprovar a lei de gestão democrática, que é porque a União diz que vai dar prioridade para quem tem essa legislação já aprovada,
Então o Plano Nacional de Educação, ele vai fazer essas estratégias para que aqueles municípios, para que aquelas prefeituras estão se escondendo, estão se esquivando, para manter uma gestão autocrática, não assim o façam mais, tá bom? Então olha aí na tela, olha só. Nós falamos agora ali desses 4 elementos, não foi? Lembra que nós falamos desses 4 elementos como sendo elementos essenciais? A participação sendo uma efetiva participação, a autonomia ligada à liberdade, a transparência ligada à publicidade. Eu preciso deixar transparente as ações e a pluralidade. Quando eu falo de pluralismo ali, eu estou falando da heterogeneidade dentro desse processo, beleza? E aí, a gente vai entender que todos esses elementos, eles são instrumentos, eles são essenciais para que as instâncias diretas e também as indiretas possam deliberar. Que instâncias são essas? Os conselhos e os seus similares. A escola deve criar mecanismos de participação disso aí. O conselho escolar, por exemplo, o conselho escolar tem que ter representante dos professores, tem que ter representante da carreira assistência, dos técnicos, enfim, tem que ter representante dos estudantes, tem que ter representante dos pais, eu tenho que ter representante dos diversos segmentos. Essa é uma das formas de participação. O pai, ele não vai conseguir estar todo dia na escola, mas ele tem o conselho escolar, que tem um representante dele, que foi ele que escolheu, que está tomando as decisões ali por ele. Gente, isso acontece no Congresso Nacional, a gente pode estar no Congresso todos os dias? Não. Então a gente elege representantes para que todos os dias possam tomar as decisões ali, como se fossem a gente, né? Claro que eles fazem outras coisas também, que não deveriam, mas a ideia é justamente essa. Na escola, a comunidade escolar, se a gente for olhar na raiz ali do documento, se a gente for olhar nas fundamentações legais, o conselho escolar ele tem mais poder que o diretor. Só que a comunidade não sabe disso. Nós, enquanto comunidade, nós não sabemos usar essa arma que nós temos, que é a gestão democrática, que é a participação. Então a ideia é a gente propagar cada vez mais um sentido para que essa participação ela possa acontecer de forma efetiva, tá bom? Dá uma olhada na tela aí, olha só. Bom, a luta pela democratização da educação de forma geral e da educação básica em particular tem sido uma bandeira dos movimentos sociais no Brasil de longa data. Então precisa democratizar para que cada vez mais as pessoas elas possam ter acesso. Pode-se identificar em nossa história inúmeros movimentos gerados pela sociedade civil que exigiam e exigem a ampliação, na verdade, do quê? Do atendimento educacional a parcelas cada vez mais amplas da sociedade. Ou seja, fazer com que cada vez mais as pessoas elas participem. O Estado, de sua parte, vem atendendo a essas reivindicações de forma muito tímida, longe da universalização esperada. E é verdade, né, gente? Isso acontece aí. O Estado, muitas vezes, ele não consegue aí fazer isso aqui, universalizar, fazer com que a gestão democrática aconteça, porque as pessoas elas estão acostumadas com outro modelo de gestão. Então eu preciso propiciar, preciso proporcionar essa formação para que cada vez mais as pessoas possam participar. A democratização da educação, nesse sentido, vai além das ações voltadas para a ampliação do atendimento escolar. Configura-se como uma postura que é assumida pelos dirigentes educacionais e pelos diversos sujeitos que participam do processo educativo, ela inaugura o sentido democrático da prática social da educação. E o que é isso, professor? Inaugurar esse sentido democrático aí da participação. Quando eu disse para vocês lá da redemocratização, a partir da nossa Constituição Federal, ela vem imbuir a nossa sociedade de poder. E muitas vezes a gente não sabe o que a gente faz com todo esse poder, né? Por isso a gente fala que a gestão democrática ela está engateando aí ainda para que a gente possa, então, se fundamentar e cada vez participar efetivamente e melhor. Gente, eu disse para vocês que na sociedade real, o que a gente faz? Muitas vezes a gente participa democraticamente apenas lá no voto, né? E muitas vezes quando a gente fala de gestão democrática na escola, às vezes as pessoas elas participam efetivamente ou encaram o projeto político-pedagógico encaram, né, a gestão democrática apenas como projeto político-pedagógico. O PPP, ele é um dos documentos que mais está associado à gestão democrática, mas não apenas ele. O PPP ele está diretamente associado a essa vertente, mas eu preciso entender o meu projeto político-pedagógico, essa propagação, também além dessas ações. Dá uma olhada aí, ó, quando eu venho falar sobre essa construção coletiva do PPP. Dá uma olhada na tela. A construção coletiva do projeto político-pedagógico, ela deve envolver
a todos. Deve envolver os professores, os estudantes, os funcionários, os pais, deve envolver a nossa comunidade. Todo mundo deve participar efetivamente aí dessa construção do nosso projeto político-pedagógico. De que forma, professor? Representativa ou democrática? A ideia deve ser justamente por meio dessa concepção democrática, beleza? Sempre por meio dessas relações atendidas aí por meio da democracia. A ideia, quando a gente vem propagar essa vertente do nosso projeto político-pedagógico, é a gente associar e a gente propagar essa compreensão dos nossos processos culturais, envolvendo toda a comunidade escolar e toda a comunidade local também. Os seus valores, os seus princípios, as suas atitudes, os comportamentos, a história, a cultura. Vamos pensar aqui num projeto político-pedagógico. Se eu, diretor, falo assim, eu vou elaborar o PPP dessa escola aqui. Aí eu vou lá e eu vou colocar a minha visão, o que eu acho. Eu vou colocar a história da escola, porque o PPP tem que colocar a história da escola. O PPP tem que colocar o objetivo, para onde a escola está caminhando, para onde ela está indo. Eu, enquanto gestor, vou lá e coloco isso aí tudo. Ó. Faço meu PPP. Legal, show de bola. Só que, gente, eu posso até tentar colocar a visão de todo mundo, mas são as contribuições reais da comunidade que vão fundamentar e que vão legitimar as ações dentro da escola e que vão legitimar esse PPP. Você vai chegar e vai falar assim, oxe, esse PPP podia estar melhor. Não está me representando, não está representando tal segmento da escola. O projeto político-pedagógico, ele só vai representar, ele só vai segmentar, ele só vai estar legitimado. E legitimar um projeto político-pedagógico vai ser a participação. Ilma Passos Veiga, e a gente vai falar um pouco desse PPP democrático aqui. Ilma Passos Veiga, ela fala exatamente isso pra gente. Ela fala que a gestão democrática, ela dá legitimidade às ações da escola. E como assim? A gestão democrática, ela dá legitimidade às ações da escola. A gestão democrática, ela propaga pra gente esse sentido e essa vertente por meio dessa ideia. Olha só como, por exemplo, quando a gente teve aqui hoje, quando a gente tem aqui numa escola brasileira, numa comunidade escolar, alguém que chega com uma decisão e fala, ó, vai ser isso. Aí você fala, não, eu não ajudei a tomar essa decisão. Agora, quando você participa, você fala, não, eu participei, é isso mesmo. A gente vai dar legitimidade a esse processo. Se o nosso processo é democrático, eu preciso que haja participação para que ele seja legítimo. Alguns autores vão falar disso pra gente. Dá uma olhada em algum deles aí, olha só. O primeiro fala assim, Bourdinon e Grancindo fala assim, a realidade mostra uma série de formas e significados que dados ao sentido aí de participação na escola. Alguns exemplos, eles identificam a participação como simples processo de colaboração. Mas não é simples não, tá? De adesão ou de obediência. Se a sua prova falar gestão democrática é colaboração, adesão e obediência, não, de jeito nenhum, tá? Olha só quando ele coloca aí pra gente. Nesses casos, as decisões elas são tomadas previamente, que é o que ele coloca aí pra gente, previamente também são delimitados antes dela ocorrer. A verdade é a gente propagar, então, é entender que a gestão democrática, ela vai além, de uma colaboração, de uma adesão ou de uma obediência. Por isso a gestão democrática, ela é a participação, é dar sentido, é dar significado a todas essas vertentes. Uma das questões a serem enfrentadas na gestão democrática é o respeito e a abertura de espaço do pensar diferente. Lembra que nós falamos da heterogeneidade? Eu quero que as pessoas elas pensem diferente mesmo. Eu quero o pluralismo de ideias que vai se consolidar pelo reconhecimento da existência das diferentes identidades, dos interesses que convivem no interior da escola e que se sustentam através ali do debate e do conflito de ideias e também do próprio processo democrático. O que é isso? Gente, a gente vive numa sociedade em que existem muitas diferenças, não é verdade? Um é diferente do outro. E eu não quero criar um padrão homogeneizador para que todo mundo seja igual. Muito pelo contrário, eu preciso reconhecer as diferenças, respeitá-las e valorizá-las. A gestão democrática ela faz isso. A gestão democrática ela fala, aqui muitas pessoas pensam diferente. Massa, legal. Eu não vou fazer com que todo mundo pense igual, não. Eu quero conflito de ideias. Eu quero que as pessoas pensem diferentes mesmo e que todas as diferenças elas sejam propagadas dentro desse processo.
Por isso a gente fala então da inclusão, da diversidade, da heterogeneidade, tá bom? Gente, no próximo bloco eu vou falar para vocês aí quais que são os 2 sentidos e as 2 condições básicas para que possa acontecer uma efetiva participação. A gente vai falar um pouco dos conselhos escolares, vamos falar um pouco o que Ilma Passos Veiga fala do PPP dentro dessa vertente, quais são as dificuldades da gestão democrática, e aí depois a gente vai para questões de prova. Até o próximo bloco. Tchau, tchau!